TVC16. Aqui você se vê. Meu nome é Jéssica Lima e sejam bem-vindos a mais um E Agora, Doutor, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e pelo Facebook, TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje, nós vamos ter a participação, da biomédica doutora May. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Jéssica, obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é meu e ainda mais porque eu vou tirar várias dúvidas sobre o campo de atuação, Primeiramente, eu gostaria de conhecer um pouco mais de quem é a doutora May. Conta pra gente. Então, eu sou formada pela UCP, formei em 2016, acho que 2016. Sou pós-graduada pela Unileia e pela ISEC e recentemente eu terminei agora o de minimamente invasivos, especialista em minimamente invasivos. Então, tem uma formação legal. Tenho, nesse meio tempo a gente vai fazendo cursos para estar sempre, por cima do que tem de mais moderno no mercado. Porque constantemente tem alguma inovação, Toda hora. Toda hora. A gente tem congresso de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, muda tudo. Tudo tem sempre muita novidade no mercado. Principalmente na área de estética, A gente tem sempre aí muitas novidades. Vamos lá. Você trabalha na área de estética. Mas além da área de estética, tem outros campos de atuação que um biomédico pode atuar? Muito, muito. O biomédico, hoje em dia... Eu trabalhei na Fiocruz 2 anos, então a gente está no ramo de pesquisa agora, com o negócio do corona, muitas vacinas e tal. Então, a gente tem a área de pesquisa, a gente também tem a área de perícia criminal, analista clínico, que mais que tem? Tem muita gente que trabalha com circulação extracorpórea para cirurgia, tenho muitos amigos que trabalham no Inmetro, tem muita habilitação que a gente fala, para biomédico, a gente tem bastante. É um campo bem amplo, mas hoje a gente vai focar na questão da estética, que é a área que você ganhou uma paixão. O que te levou a trabalhar com a estética? Eu sempre gostei. Quando eu fiz biomedicina, a minha ideia era para ir no ramo de perícia, e aí no meio tempo foi mudando. O biomédico na área de estética é relativamente novo. Então, quando eu estava me formando, eu comecei a conhecer essa área de estética. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito. E aí eu comecei a procurar, quando a gente vai se formando, a gente quer se achar no mercado, E a gente tem que procurar o que a gente gosta, o que a gente tem afinidade. Daí eu fui procurando, eu trabalhei na Fiocruz, aí não era muito assim o que me fazia feliz. Fui para análises clínicas, mas também não me achei. E aí procurando, eu fiz o meu primeiro curso de toxina botulínica. Eu nunca tinha tido muito contato com a área da estética, mas eu me apaixonei, aí já era. Aí eu ainda estava na faculdade quando eu fiz o primeiro curso, e durante a faculdade eu fui fazendo outros, e terminei e já entrei na pós-graduação. Então tá bom. Você falou que o primeiro curso, o que despertou sua paixão foi a toxina botulínica, Botox, Botox. Conhecido como Botox. Dentro da área de Botox tem diversos tipos de tratamentos, O Botox foi minha primeira paixão e até hoje, eu acho. Tudo que eu fiz em questão de monografia e tal foi baseado no Botox. Então, eu procuro muito saber disso, gosto muito. A gente tem o Botox convencional, que a gente pode fazer para paralisar a musculatura. Então, é o Botox que todo mundo conhece, que é aquele que a gente fica sem as ruguinhas e tal. A gente tem o Botox preventivo, que a gente começa a fazer quando a gente é mais nova, para quem já tem a tendência, aquela pai, mãe, que já tem aquelas marquinhas. Então, a gente já começa a fazer esse tipo de Botox preventivo. A gente consegue tratar sorriso gengival com Botox. Então, pacientes que, quando sorriem, levantam muito, o lábio superior, a gente consegue dar uma baixadinha e deixar mais harmônico. A gente consegue resolver... hoje em dia, eu estava até comentando com você antes, que a gente tem alguns estudos vindo aí, que ainda estão sendo feitos, para tratamento capilar, então para queda de cabelo, a gente já tem alguns estudos falando sobre o Botox, mas a gente também tem o Microtox, que é o que a gente conversou, que é uma diluição diferente do Botox, mas que está aí no mercado bombando, porque a gente consegue resolver
melasma, poros dilatados, sudorese, que é o suor excessivo. A gente consegue resolver questão de acne também, é bastante legal. E a questão, o que é melasma? Para o público leigo, o que seria o melasma? O melasma são aquelas manchas que a gente aparece devido a alterações hormonais. Geralmente nas mulheres, então a gente consegue ver bastante quando elas vêm de uma gravidez, né? Então, assim, ou então estão entrando na menopausa, também aparece bastante melasma. Eles são aquelas manchas escuras na região do rosto e que, infelizmente, ele não tem cura. O melasma, hoje em dia, a gente consegue estacionar ele, consegue deixar ele bem clarinho, bem por igual na pele, mas a gente não consegue curar. Então, a gente tem que estar sempre cuidando dele, né? E o melasma seria as manchas grandes no rosto ou pode ser até aquelas manchinhas pequenininhas? Não, geralmente são manchas maiores. E a gente tem dois tipos de melasma que a gente consegue analisar na luz de Wood, qual é a profundidade em que o melasma está, se ele é mais superficial, menos, ou se ele é misto, se ele está nas duas camadas da pele. A gente consegue ver e aí traçar o tratamento específico para aquele paciente. Você falou sobre o tratamento da sudorese. Ele seria feito do corpo todo ou só pontual, focando na face? Não, a gente tem pacientes que têm muita sudorese na mão. Então, na hora que escrevem, incomoda o papel, a gente tem nas axilas, no pé e no rosto. Então, a gente faz um teste antes, que a gente chama de teste de Minor, que é um compostozinho que a gente faz lá na hora no paciente e a gente consegue analisar exatamente aonde ele tem a maior excreção de suor. Então, vamos supor que você chega lá no meu consultório e você reclama que suas mãos suam muito. A gente vai fazer esse teste, ele vai mudar a coloração, ele vai ter uma cor tipo de iodo, assim, ele vai mudar a coloração e a gente vai aplicar naqueles pontos. Acaba que é na mão inteira, mas a gente aplica naqueles pontos. E a mesma coisa no rosto. A gente tem pacientes com a pele muito oleosa, que suam muito, a gente consegue, não no rosto, a gente não faz esse teste, mas geralmente elas sabem aonde tem maior queixa. E aí, quando a gente está falando de oleosidade, a gente vai também para a luz de Wood, que ela aparece pra gente em pontos alaranjados, assim, onde tem maior oleosidade na pele, e aí a gente aplica, mas aí é um microtox, ele é um botox diferente. É um botox mais profundo? O que acontece? O botox, menos profundo, ele é mais diluído, no caso. O botox, ele foi feito para paralisar a musculatura, né? Então, ele chega lá na musculatura. Quando a gente fala do microtox, a gente hiperdilui ele é mais diluído, né? O botox, ele vem pra gente como um pozinho e a gente dilui ele. Ele vira uma água. Quando a gente fala do microtox, a gente hiperdilui ele, a gente dilui numa quantidade maior. Porque aí ele não vai chegar na musculatura, a gente não quer que ele chegue lá no músculo. Ele vai chegar só nas glândulas. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, impedir os melanócitos, que são as células que produzem a cor, né, pro nosso rosto, que ele continue produzindo aquelas células que produzem o pigmento para vir para cima, para vir para a superfície da pele. Então, a gente consegue diminuir o melasma. A mesma coisa com a acne. A gente consegue impedir que aquela glândula produza oleosidade. Automaticamente, a gente diminui a oleosidade da pele e aí a gente tem uma diminuição da bactéria da acne. É um tratamento indicado para qualquer pessoa que tenha pele oleosa ou não? Vocês vão avaliar para ver se de fato serve para aquele paciente? A gente vai conversar, a paciente vai chegar no consultório, a gente vai fazer uma análise completa da face dela. A gente vai ver o que ela tem feito, porque a gente não adianta também já entrar logo com o microtox. Às vezes a gente precisa analisar como é a rotina dela, o que ela tem usado, porque às vezes a acne ou a oleosidade é devido ao que ela anda usando e não um fator congênito, né, que está ali crônico sempre. Então, geralmente a gente dá uma analisada antes e depois a gente começa a botar ali em queixa o que a gente pode usar. E aí o microtox geralmente ele vence. É um assunto que me agrada muito. Você tinha falado do controle da oleosidade, que vocês fazem o microtox, às vezes, aqui na frente, na raiz, para as mulheres que estão fazendo transição capilar. A gente estava conversando de transição capilar agora. O que acontece? Tem muitas meninas que são bastante nessa região aqui, né, da frente da cabeça. Então, tem gente que vive de escova, porque como está fazendo transição, então, assim, tem meninas que malham muito e aí elas estão sempre com a escova e acaba saindo. A gente usa a toxina nesse caso para diminuir o excesso e aí a gente consegue manter mais tempo. É claro que o cabelo, normalmente, ele vai ficar oleoso e tal, mas a gente consegue dar um espaço maior para que você não precise lavar ele todo dia, porque tem gente que tem o cabelo oleoso e precisa lavar todo dia. Eu já vi gente que lavava de manhã e no final do dia já estava oleoso.
Então a gente consegue segurar para que você tenha um maior tempo aí para você não precisar ficar lavando sempre. Eu tô usando aquele shampoo a seco para dar aquela Pois é, e o shampoo a enganada. seco também tem que tomar cuidado. Para quem tá com questão de queda capilar, a gente precisa rever o shampoo a seco em certos casos. Que é um assunto que a gente também vai abordar aqui no programa. Você falou que para analisar às vezes a pele, vocês usam a luz de UD. Sim. O que seria essa luz? Então, a gente lá no consultório, é uma câmera, é uma maquininha, né? Mas a gente tem uma portátil também. A gente consegue ver na luz de UD áreas ressecadas, a gente consegue ver profundidade das manchas. Então, se ela está mais superficial, se ela está mais profunda. Imagina, por exemplo, que você teve uma picadinha de mosquito no rosto ou uma acne e ficou uma marquinha. Então, não adianta eu falar assim, faz X tratamento que ele vai resolver. E às vezes não resolve. Às vezes, muitas das queixas das meninas que são frustradas em questão de tratamento é por causa disso, porque a gente não vai no local certo. Com a luz de UD, a gente consegue ver a pele, como se tirasse uma camadinha da pele, e a gente consegue ver exatamente como é a sua pele. Tirando maquiagem, tirando tudo, a gente consegue ver, então, aonde se apresenta mais oleosidade, aonde você tem a área mais ressecada, aonde estão suas manchas, aonde estão suas possíveis manchas que vão vir. Então, a gente já consegue tratar o foco do problema com a luz de UD. É uma lâmpada, que aí a gente tem duas luzinhas, né? Uma luz branca e uma luz ultravioleta, que quando a gente apaga uma, a gente fica com o rosto um pouco mais roxeado. E a gente consegue ver melhor. E todo paciente, antes de fazer qualquer tratamento, precisa ser exposto a ela, né? Eu gosto. Eu acho que é importante a gente fazer... Eu gosto muito da gente não chegar o paciente lá e a gente já fazer, sei lá, um botox, um preenchimento, ou que a gente vai tratar uma mancha e já vamos logo fazendo uma intradermo para melhorar. Eu gosto sempre de analisar por completo, aonde está tal mancha, aonde está tal problema, aonde tem mais oleosidade. Então, já que a gente vai optar por um microtox para oleosidade, aonde a gente vai aplicar no local certo. Falo que é traçar uma estratégia, eu acho que é o melhor jeito. E essa imagem que vocês captam, né, que vocês conseguem avaliar, vocês conseguem o material dela, por exemplo, você fez ali a avaliação, colocou a luz. Você tira uma foto daquilo para que o paciente tenha ou só o esteticista viu e acabou? Não, a gente tem lá, a gente tira foto com celular, né, na verdade. Essa minha máquina, ela tem já logo o apoiozinho, então a gente tira duas fotos. Uma foto dela na luz branca, normal, e uma foto dela na luz de UD. Essa foto vai para ela depois da consulta. Aí ela guarda lá e a gente consegue depois ver os passos que a gente está dando e como está melhorando. Eu acho isso muito legal. Fazer aquele acompanhamento, né? É de vocês a foto, vocês levam. Não, isso é legal porque às vezes a gente tem uma queixa, né? Alguma queixa no nosso rosto, na nossa face, quer tratar, mas não sabe exatamente como tratar. Então vocês fazem essa análise e depois a gente consegue fazer o nosso acompanhamento, né? Às vezes até mesmo em casa, a manchinha estava aqui. Às vezes você esquece, usa um monte de foto com filtro no Instagram e não sabe como que tá. A gente não se reconhece hoje sem maquiagem e sem filtro, né? Instagram hoje em dia virou isso. Então o que eu faço? Geralmente a gente manda essa foto para elas. E nem todo paciente vai fazer um tratamento invasivo, por exemplo. Tem uns pacientes que a gente vai só para orientar por questão de nutracêutico e nutricosmético, que são os skincares, né, que a gente fala. Mas eu gosto muito de trabalhar com eles personalizados. A gente vai manipular eles para você. Então você não vai chegar numa farmácia e vai comprar o mesmo que o meu, por exemplo. Né? Somos pessoas diferentes, somos peles diferentes, somos rotinas diferentes. Então por que a gente tem que ter tudo igual? É claro que tem um ou outro de farmácia que a gente acaba recomendando, que eu acho excelente e tal. Mas eu acho muito legal elas terem essa foto, porque todas elas que vão passar por consulta vão levar, eu vou mandar. Tem gente que fala assim, nem quero isso. Mas a gente manda. E aí elas em casa mesmo vão acompanhando, vão vendo que às vezes uma manchinha que estava aqui já diminuiu. E aí elas me mandam sempre um feedback muito legal. Acho muito legal elas acompanharem. Tá vendo, pessoal? É muito importante, né, ter um profissional da área explicando a funcionalidade, porque muitas das vezes a gente tem aquela queixa, né? Tô com uma manchinha mais vermelha ou mais marronzada no meu rosto, quero tratar e não sabe a quem recorrer. Na clínica você consegue, com um biomédico, fazer a análise e fazer o tratamento diferenciado. Não é só chegar num lugar e comprar, Eu né? acho isso muito importante, porque hoje em dia a internet está aí, né?
E aí todo mundo bota lá assim, o que é bom pra tirar mancha? E aí aparece Tal coisa. E aí isso acaba criando, ou às vezes, casos de alergia muito severos, ou às vezes nem é pra você aquele produto. E você acaba gastando dinheiro. Às vezes fala, não, vou comprar aqui porque é mais barato, que não sei o quê. E às vezes acaba não funcionando e às vezes acaba até aumentando o problema. Então, eu acho muito importante a gente ter os nossos próprios tratamentos pra gente, né? Feito sob medida. Vou te pedir licença rapidamente. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta tirando mais dúvidas para vocês. Não saiam daí. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança.
volta com o programa E Agora, Doutor, com a participação da doutora May, que é biomédica. Bem-vinda novamente, né? E agora eu gostaria de falar, né? Estamos em alta com essa questão de harmonização facial e a mulherada fica louca querendo saber como que funcionam esses preenchimentos com ácido hialurônico. Como que funciona isso? Então, primeiro de tudo, é muito importante a gente falar que lá no consultório a gente só trabalha com ácido hialurônico, que ele é biocompatível. Ou seja, a gente não vai ter nenhum problema de rejeição, nem nada do tipo. A gente veio aí de uma moda que o pessoal estava usando PMMA, polimetilacrilato, que é o da Andrea Surak, que deu... Esses tipos de materiais, eles eram usados antigamente para quem sofreu um acidente, que perdeu certa estrutura óssea. E aí ele veio, conforme veio caminhando assim, a estética, o pessoal veio usando ele para fazer a harmonização. Seria botar na boca, às vezes dá um pouco mais de projeção ao rosto. E o problema dele é que ele fica ali para sempre. Quando a gente fala de um material que fica ali para sempre, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente vai envelhecer. E a nossa estrutura óssea vai mudar. Quando a gente envelhece, a gente vai perdendo os rebordes ósseos, que a gente chama. Então a gente vai perdendo em volta do olho, o osso vai ficando... O buraquinho vai aumentando, a mesma coisa com a boca. Então a gente vai perdendo, a gente não é igual a gente era novinho. Então a gente vai perdendo, a pele vai ficando mais flácida, a gente vai perdendo os coxins de gordura que sustentam o nosso corpo. Então aquilo vai ficar no mesmo lugar. Então a gente já não vai ter mais aquela forma bonita que a gente colocou. Pode até potencializar e deformar ainda mais o nosso rosto. Isso, né? E além disso, que tem gente que o corpo não aceita mais. Chega uma hora que o corpo não aceita mais aquilo. E aí ele vai tentar botar pra fora, e a gente vai ter um problema. A gente começa a ver o que a gente consegue, que a gente tá vendo aí muitas vezes na estética aí, que a gente vê pipocando aí nas notícias. Então, o ácido hialurônico, ele é biocompatível, a gente tem ele no nosso corpo, e ele foi criado pra gente, ele é absorvido, né, conforme o passar do tempo, então por isso que a gente precisa refazer, e ele foi criado pra gente, é pra isso, ele vai ser absorvido. Então, a gente tem vários tipos de ácido hialurônico, né? A gente tem eles os menos reticulados, que são como se fossem mais fininhos, e os mais reticulados, que são mais grossos, assim, que a gente pode dizer. Ele sustenta mais, ele faz a vez de uma sustentação óssea, por exemplo. E tem os mais fininhos que a gente usa para hidratação da pele e tal. Então a gente tem aí uma escala de ácido hialurônico. E no preenchimento facial, no geral, você acaba usando mais espesso, né? Mais concentrado, ou não? Nem sempre o mais espesso. A gente tem os ácidos... Quando a gente compra, né? A gente tem vários tipos de ácido que a gente vai usar. Então, a gente tem uns que são usados para sustentação óssea, que a gente consegue fazer reposicionamento. Então, pensa assim, uma senhora que está com a pele bastante flácida, ou uma menina nova que já tem um pouco de flacidez mesmo na pele, e ela já começa a aparentar um pouco de suco nasogeniano, ela começa a perder um pouquinho aqui essa bochechinha do rosto. Então a gente usa um bem denso, porque a gente faz o MD Coat, por exemplo, que foi um código criado por um médico, que ele faz, em vez dele preencher a área inteira, ele consegue fazer sustentação. Então, a gente sustenta a face em pequenos pontos que a gente vai aplicando e a gente tem um rejuvenescimento completo do rosto. Então, a gente consegue recolocar, imagina uma mulher com 50, 60 anos, que já tem aquela pele um pouco mais flácida, que já apresenta o bigode chinês, apresenta a ruga de marionete. A gente consegue aplicar em 2 ou 3 pontos que a gente fala e a gente consegue suspender essa face inteira. Então, esse é um preenchimento mais denso, um mais forte que a gente... O MD Coat, no caso. O MD Coat é uma técnica que a gente chama, né? A gente vai colocar em pequenos pontos o ácido hialurônico e fazer sustentação. Ou a gente consegue também trazer maior projeção para aquela região, se a gente pode falar assim. E a técnica de preenchimento é basicamente a gente subir tudo aquilo que a idade ou que por alguma coisa ficou caído, né? Então, são técnicas diferentes, mas todos são usados o ácido hialurônico. No caso do preenchimento, por exemplo, uma pessoa que tem o nariz um pouquinho mais fundo, eu vi que no teu Instagram tem algumas questões assim, o formato do nariz não agrada, vocês conseguem fazer o preenchimento com esse ácido, com o ácido hialurônico para poder harmonizar? A gente tem certos casos que são cirúrgicos e aí a gente precisa analisar bem, a gente não pode, até questão da expectativa do paciente. Então,
que seria um caso que a gente consegue fazer uma rinomodelação, por exemplo? Seriam pacientes que, olhando de ladinho, a gente tem aquele ossinho mais proeminente. São pacientes que têm um pouquinho da pontinha do nariz caída. Então, a gente consegue deixar o perfil dele mais retinho e levantar a pontinha do nariz. Em alguns casos, tem gente que reclama um pouco da aba, mas aí eu já acho que é mais cirúrgico o caso. Mas a gente consegue remodelar o nariz, deixar ele mais bonito e mais harmônico com ácido hialurônico. Com ácido hialurônico, vocês também conseguem fazer a olheira. A olheira é assim, a gente entra também no caso da consulta que a gente precisa conversar, né? A gente tem vários tipos, a gente tem 2 tipos basicamente de olheira. A gente tem a olheira que é profunda, e aí quando ela é profunda a gente tem um jogo de luz e sombra que quando a pessoa vê, ela tá vendo aquilo mais profundo e automaticamente aquilo tá escuro. E a gente tem a olheira que é por má circulação. Então, se a gente está falando de uma olheira profunda, o que é a maioria dos casos das pessoas hoje em dia, ela resolve bastante. Inclusive, é ótimo, experiência própria. Então, vocês estão vendo aí que tem diversos tipos de tratamento com ácido hialurônico. Tem mais algum tipo de tratamento, alguma coisa? Lábios. É isso que eu estava esperando você falar. Lábios. Né? Lábios. Eu acho que é a febre do momento, lábio, né? Sim, todas as famosas, tu vê, todas as cantoras estão fazendo preenchimento dos lábios. Eu acho assim, os lábios, eu acho que o lábio, quanto mais gordinho, mais jovial a pessoa parece. Então, se a gente for pensar numa senhora, a gente já pensa dela com o lábio menorzinho, né? Então, assim, o lábio hoje em dia é uma moda. Eu acho que fica muito bonito quando feito com parcimônia, com cuidado e de acordo com o rosto de cada pessoa. Então, a gente coloca com muita cautela, porque também não adianta, muita gente fala assim, eu não quero ficar igual a Anitta com aquele bocão, não. E tem diversos artistas, gente. Que você passa olha, do limite, né? Passa do limite, fica todo mundo, acaba, em vez de ficar com aquela boca saudável, jovem e tudo mais, com o lábio desenhado com aquele arquinho do cupido, fica com uma boca de pato, vira o Pato Donald com excesso de Menina, é lindo. ácido. Quando a gente faz o arquinho do cupido e faz o contorno, a gente consegue passar a impressão de que a gente passou iluminador na boca, assim. Fica lindo. E olha, não fica muito artificial, né? Fica muito bonito. Eu gosto muito. Adoro. O ideal é procurar um profissional que entenda de fato do assunto. Olha, né? lábio lá no consultório, se não é o mais procurado, tá assim. É 2, tá lá Eu no adoro top fazer 5. lábio, eu adoro. Quando elas chegam lá falando que vão fazer lábio, eu já fico até feliz, porque é muito bom. E é muito bonito. Porque assim, o lábio não parece, mas quando elas fazem e elas venham depois, aquilo é uma felicidade, sabe? Você se vê mais bonita. E realmente faz muita diferença. Faz muita diferença, assim. Uma foto, né? Alguma coisa assim, até no dia a dia. Às vezes, as pessoas não percebem. A gente que está conversando não percebe que a pessoa fez alguma coisa. Mas fica mais bonito, fica mais harmônico. Tu vê que a pessoa tá um pouco diferente, tá com o que a mais e não sabe exatamente de que água ela bebeu. Mas esse é o bonito da harmonização. Hoje em dia a gente vê todo mundo igual. Sim. Quando a gente pensa em harmonização facial, tá todo mundo igual quem? Né? Bochechão, malarzão, ok? E esse não é o bonito. A harmonização facial bonita é você olhar pra você e a gente fala, o que a gente pode melhorar um pouquinho? O que a gente pode deixar mais bonita, mais harmônica? E aí a gente vai dando pequenos toques. Esse que eu acho que é o bonito da harmonização. Vocês estão vendo? Muitas das vezes a gente chega, né, com aquele papelzinho com a lista, eu quero menina. mexer E quando na chega minha com sobrancelha, eu quero mexer aqui, pega a foto de um artista, eu quero ficar assim. E não é bem assim, né? Um profissional qualificado vai analisar e vai fazer... Eu acho que elas chegam lá com muita foto de boca, né? De artista. Então eu quero ficar com essa boca. Mas será que essa boca fica bonita pra você? Será que essa é a quantidade ideal pra você? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o que é bonito pra gente, né? E aí, sem pensar em artista, sem pensar em nada. Eu acho que esse é o bonito. Passar por esse processo de se identificar primeiro para poder se aprimorar, né? Nós vamos para o rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com E Agora, Doutor. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia,
cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com o E Agora Doutor, com a doutora Ney, biomédica. Nós já falamos sobre as luzes que são utilizadas, diversos tratamentos com botox, ácido hialurônico, que são as febres do momento, né? E agora eu queria saber o que é jato de plasma. A gente estava conversando aqui do jato de plasma. Ele é uma técnica, na verdade, ele é uma máquina que a gente utiliza. O que acontece? A gente faz pequenos canais na pele e a gente consegue trazer para aquela região como se fosse uma hidratação da pele perdida. Então, o que a gente tem como resultado? A gente consegue, isso vai depender de acordo com a técnica utilizada, tá? A gente consegue diminuir manchas, a gente consegue diminuir cicatriz de acne, mas assim, o mais importante que a gente vê maior resultado é em questão de flacidez de pele. A gente consegue melhorar muito a questão de tensão de pele, então a gente geralmente faz por área. Então a gente consegue, por exemplo, pescoço, é um que a gente vê muito resultado. Então pensa naquele pescoço com bastante flacidez, com bastante gominho. A gente faz aqui a região do pescoço inteira e a gente vê, logo assim, isso depende de paciente para paciente, é claro que eu não posso, né? Mas a gente consegue ver um resultado muito legal na primeira sessão, ele é por sessão. Então assim, quantas sessões eu preciso? Quando você vai ficar satisfeito com o seu resultado? A gente precisa ter uma expectativa. Varia de paciente para paciente. Isso, a gente precisa ter uma expectativa que a gente não vai ficar com o pescoço, às vezes, super lisinho e tal. A gente conversa isso durante a consulta. Mas, assim, quando você já se sentir ok, satisfeito, uma melhora, a gente tem resultados muito bons. Assim, alguns resultados, se eu não me engano, tem lá na página, mas eu não me lembro agora. Mas a gente tem resultados muito bons com jato de plasma. A gente tem uma tensão da região muito boa e com ruga também. A gente tem ruga estática, que é aquela que infelizmente o botox não resolve, que é aquela ruga que já está marcadinha. Já era, marcou, já era. E quando a gente consegue fazer o jato de plasma naquela região, a gente consegue abrir aquela ruga, então ela deixa de ser profunda. A gente consegue superficializar aquela ruga e aí, conforme vão vindo as sessões, a gente consegue deixar ela mais parecida com a pele possível. Deixando bem suavezinha. Esse jato de plasma seria a mesma coisa do que a lipo de papada ou não? Não, a lipo de papada a gente está falando de enzimas, né? Aí a gente entra lá na intradermoterapia. O que é intradermoterapia? É a gente colocar medicamentos específicos no local de ação que a gente quer. Então, lipo de papada, por exemplo, a gente precisa ver se a pessoa tem uma papada por questão de gordura ou por questão de flacidez. Se a gente está falando por questão de gordura, a gente vai entrar com a lipo enzimática,
Então, o nome correto seria lipoenzimática. A gente vai aplicar, né, esse medicamento na região aqui e a gente consegue diminuir esse percentual de gordura. A gente tem aí uns 15 a 20 dias para poder ver esse resultado. Lá no consultório, eu aconselho que a gente coloque uma fitinha aqui para poder segurar. Nada muito... A gente consegue viver a vida normal, mas a gente consegue ter resultados. Eu já tive lá no consultório, eu estava comentando com você, 6 milímetros em uma sessão. Isso é bastante coisa, não parece não, mas é bastante coisa. A gente consegue... E assim, o formato do rosto a gente volta a ver no paciente. Realça. A gente consegue ver malar, mandíbula, fica mais bonito, fica mais harmônico. Então, assim, o rosto fica com o formato já direitinho, né? Então, a lipo de papada é isso, são aplicações de enzima. Mas a lipo de papada, ela é em uma aplicação ou em mais de uma? Quando a gente fala de lipo de papada, de enzima, a gente está falando de sessões também. Então, assim, é a mesma coisa. Quanto que você... O que você está esperando, né? A gente tem que trabalhar com expectativas. Então, se a pessoa já está mais gordinha, a gente vai precisar de mais sessões. Se a pessoa não está tão gordinha, a gente precisa de menos. Então, geralmente... São sessões que a gente faz de lipo de papada. Mas é algo que a gente consegue fazer, por exemplo, só ela ou tem como fazer o jato de plasma e a lipo de papada, os dois juntos, combinados para... Por exemplo, eu quero tirar a ruga, mas eu também tenho aquela gordura localizada. Não, aí a gente consegue fazer. A lipo de papada é aplicação com agulhinha. É uma agulhinha bem fininha, bem fininha. É agulhinha de insulina bem fininha. A gente faz alguns pontinhos aqui. E aí vamos supor que a gente esteja falando de uma paciente que tem gordurinha, mas também tem flacidez. E aí ela fala pra mim assim, eu só tenho hoje pra fazer. Então a gente consegue fazer no mesmo dia. Assim, não tem problema, um não interfere no outro. Nesse caso. Você falou que a agulhinha é bem fininha. Vocês trabalham com outro procedimento que também usa agulhas, que é o microagulhamento. Isso. A gente tem dois tipos de microagulhamento, né? A gente tem o microagulhamento com a máquina, que é uma canetinha, que ela microagulha, e a gente tem o roller. O roller ficou famoso aí, não sei se o pessoal já deve ter visto aí, ficou famoso no Instagram, o pessoal tava vendendo. E é muito perigoso. A gente tem agulhinhas, essas agulhinhas são estéreis, né? Então a gente vai passar no rosto, a gente vai abrir canais, né? E a gente consegue entregar logo ali o medicamento que a gente quer. Então a gente consegue, a gente chama microagulhamento com drug delivery. A gente está entregando para a pele aquilo que ela precisa. Então, se a gente está falando de uma pessoa com bastante manchas, por exemplo, a gente vai botar medicamentos específicos para aquilo. Então, pensa só, se a gente passa na pele, até ela chegar onde ela precisa, demora muito. A gente precisa de mais tempo, mais produto. Mais... É para um resultado imediato, né, o microagulhamento. Seria... Num curto prazo, né? Curto prazo, imagina que a gente vai precisar, sei lá, de 4 meses para a gente fazer uma mancha, que não é isso, a gente trabalha aí meses e até às vezes 1 ano e tal. Com o microagulhamento, às vezes o que a gente demoraria esse tempo, a gente vem em uma sessão. O paciente fica mais vermelhinho, mas assim, no dia seguinte, no outro, já tá tudo certo. Então a gente consegue ver bastante resultado. O microagulhamento é muito bom. Legal. Além do microagulhamento, nós também temos... esse daqui eu vou deixar para o próximo bloco. Vamos ficar na curiosidade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre tratamento de varizes. Varizes é legal. Varizes é legal. Então, não saiam daí, nós vamos para o rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916.
Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o E Agora Doutor, com a biomédica doutora May. Bem, nós estávamos falando sobre vários assuntos e no bloco anterior já deixei avisado que nós entraríamos nas varizes, né? Como que funciona esse tratamento de varizes que vocês fazem no consultório? Esse tratamento que a gente faz é estético. É importante a gente falar que a gente não está tratando varizes de patologia, né? Uhum. Então, aqueles vasinhos que te incomodam, que estão ali, a gente consegue secar esses vasinhos. Lá no consultório eu uso a glicose, então a gente pega aquele vasinho, a gente acha ele, aplica o produto, e aí o produto, na hora que vai passando pelo vasinho, que ele já não passa mais circulação, né? Ali é bem fininho, ele vai limpando o vasinho, ele vai como se fosse jogando um sabãozinho mesmo, ele vai limpando, e aí a gente já não tem mais aquela marquinha roxa, azulzinha na pele, então a gente consegue deixar a pele homogênea. A perna homogênea. O resultado não é imediato, né? Na hora fica roxinho. Tem pacientes que acabam que extravasam um pouquinho e fica roxinho, então cuidado redobrado nessa época, porque se ficar roxinho tem que tomar cuidado com o sol, para não manchar e tal. Mas assim, o resultado aparece ali depois de uma semana, depende do paciente, mas geralmente uma semana por aí. Qualquer pessoa com varizes consegue tratar ou não? Só quando está no inicinho? A gente precisa distinguir qual é o tipo de varizes da pessoa. Então, se ela tem aquelas varizes que doem, que já são varizes patológicas, aí ela precisa ir no angiologista, que é o médico específico, para ver retorno venoso, para ver se está tudo certinho. Se for aquela varize estética, aí a gente consegue ver, são aqueles mais fininhos, que parecem uma teiazinha de aranha, que não causa nenhum dano ao paciente, aí a gente consegue tirar.
Então tá bom. Além disso, né, desse tratamento de varizes, que a mulherada também gosta de estar com a perninha bonitinha. Agora tá chegando a época. Né? Tá chegando a época, o verão, o calor tá aí. Então nós queremos botar a perna de fora, então é legal saber, às vezes está começando. Então se você tá vendo que tá começando, é o momento de tratar, né? Não deixar passar. Tem que tratar antes do verão, né? Pra gente poder... Pra não ter o problema de exposição ao sol, né? Isso, e não manchar também, porque a gente tem que tratar no inverno para poder chegar no verão inteiro. Então, assim, mancha de pele, peeling, tudo isso a gente faz no inverno. Eu gosto muito de fazer no inverno também, tirar vasinho, né? Porque senão dá um sol, bota um short, já era, pode manchar. Então... Além disso, eu queria entrar no assunto com você sobre intradermo, né? A gente falou um pouquinho antes, mas explica certinho como que são esses tratamentos de intradermo. A gente engloba em intradermo tudo aquilo que a gente está colocando, entregando para o paciente de maneira que a gente esteja entregando o medicamento no local que a gente quer. Então, a gente falou da lipo de papada, a gente pode usar também a lipo de papada para tirar aquele gordinho do bulldog aqui também, mas a gente também pode fazer para perda de peso, para ganho de massa. Então, a gente tem aí uma gama de intradermo que a gente faz e que é um sucesso no consultório, porque aquela pochetinha que te incomoda, aquela gordurinha do sutiã que quando a gente coloca aparece, o culote a gente consegue resolver com a intradermo. Então, a gente vai achar onde está o seu problema. Então, se você tem um problema em questão de acúmulo de gordura, se você às vezes cai mais pro doce do que pro salgado, a gente vai conseguir te ajudar, fazer a sessão ali de intradermo, né, que é por sessão também, e aí a gente consegue já ver a diminuição das medidas na região. Isso é legal, mas é assim, definitivo ou não? É uma manutenção, né? A gente pegou, encheu a cara lá de doce, comeu bastante doce. Não, também não adianta, né? A gente achar que é milagre, não é. A intradermo é uma ajuda, uma boa ajuda. Então, por exemplo, não é definitivo, gente. Nenhuma lipo hoje em dia é definitivo. Verdade, porque se você se alimentar mal, aquele resultado... É nessa hora que entra os nutracêuticos, que a gente falou lá atrás da questão da consulta personalizada. A gente vai conversar com o paciente o que está fazendo ele sair da rotina. Então, olha, eu fico muito ansiosa. Geralmente as minhas queixas são essas lá no consultório. Eu fico muito ansiosa quando vai cair na tarde e de noite eu me comportei bem o dia inteiro. De noite eu como pra caramba. Então a gente vai agir aonde tá ali o problema do paciente. Então, se ele gosta de comer um doce, se ele gosta de comer um salgado, a gente consegue manipular um medicamento para que ele diminua essa compulsão e ajude também na hora da aplicação da intradermo. Então, automaticamente a gente já consegue diminuir bastante aí a via de erro, né? Então a gente faz a aplicação aonde está mais incomodando ele. A gente pode fazer também para ganho de massa. Então, às vezes a pessoa nem come tanto, nem tem muito problema de gordura localizada, mas tem dificuldade para ganhar massa. Então a gente consegue fazer aplicações para ganho de massa. Às vezes a pessoa malha e não consegue ter aquele tanquinho, a gente consegue esculpir um tanquinho com a intradermo. A cara dela Uau! Assim, às vezes a pessoa é magrinha, imagina uma pessoa magrinha, ela não tem muita gordura, mas assim, automaticamente ela tem algum percentual. Então a gente bota ela em pé, a gente mede direitinho, a gente consegue fazer aquele tanquinho, a gente consegue... Aí é o tratamento personalizado que a gente vai agir, mas a gente consegue fazer definição corporal. Aí é em questão de intradermo avançado. Muito interessante, porque eu não fazia ideia que tinha como se fazer isso sem que fosse uma cirurgia plástica, por exemplo. Não, a gente consegue melhorar bastante, assim, a gente consegue ter ótimos resultados. É claro que eu sempre falo, é um casamento, é eu e vocês, então eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente ter resultado. Não adianta eu sozinha, mas a gente consegue ter ótimos resultados, sim. Agora vamos falar de outro assunto que dá no que falar em consultório também, são as quedas de cabelo, né? A gente tem diversos tipos de queda de cabelo, a gente precisa se atentar a isso. E aí a gente precisa ver qual tipo de queda que você tem. Então é questão hormonal, é questão já genética que a gente precisa conversar. Então a gente precisa ver o que está acontecendo. Às vezes deficiência de ferro causa queda capilar. A gente tem a queda já comum, né? A gente tem certas épocas do ano que a gente perde mais cabelo, que a gente chama de eflúvio. Então a gente tem aquela perda normal do cabelo, mas a gente tem que analisar qual é o seu tipo de queda, que aí a gente consegue tratar com a intradermo também. A gente faz aplicações no couro cabeludo.
Você coloca as vitaminas necessárias no couro cabeludo. Olha só, quando a gente fala de intradermo, né, ou de queda capilar, a gente consegue colocar, imagina só, se a gente toma uma cápsula, até ela chegar no local de ação, é muito mais demorado. Agora você imagina se eu coloco o que tem dentro da cápsula na região. Então a gente consegue, imagina se a gente consegue fazer os dois juntos. Aí a gente tem um resultado perfeito. Então assim, a gente consegue colocar o que a gente está precisando, a gente vai conversar de novo, fazer aquela historiada toda, e a gente vai colocar o que a gente está precisando na região e a gente consegue ver resultados excelentes. Assim, a intradermo capilar, é claro que aí já é uma luta maior, porque o cabelo demora mais a crescer, a gente tem um tempo de resultado, então o paciente não pode desanimar. Mas assim, eu tenho uma paciente que é muito legal contar a história dela, porque ela era uma senhora, que ela chegou com o cabelo muito ralinho, aquele cabelo que a gente vê o couro cabeludo, sabe? Que a gente já não... E ela chegou com o cabelo muito curtinho, e ela foi persistente, ela fez, hoje em dia ela tá com o cabelão aqui, assim, aqui embaixo, cheio, sabe? Então, assim, a gente consegue ótimos resultados com a intradermo, ela tá aí, acho que ela é que mais... Uma das coisas que bombam no mercado, porque a gente consegue resolver várias queixas com um procedimento, e a gente tem ótimos resultados com a intradermo. Um homem, por exemplo, o homem sofre muito com calvície, né? Um homem, para fazer esse tratamento da intradermo capilar, para poder tratar a queda de cabelo, o ideal seria que viesse no início da queda, né? A gente tem uma máquina que chama-se tricoscópio, que a gente consegue avaliar o bulbo do paciente. Então a gente vai avaliar como é que está esse bulbo, se ele está produzindo o pelo, né, na qualidade que a gente precisa, se ele já tá aquele pelo que a gente tá perdendo o bulbo, e aí aquele pelo de neném, né, aquele bem fininho que não tem cor. Então assim, essa é a hora de procurar. Se a gente vê que ele já não tem mais bulbo naquela região, que ele já tá bem calvo e tal, aí a gente já não tem mais mesmo tratamento. Mas homens lá no consultório para intradermo capilar são os que mais vão, você sabia? E eles procuram bastante assim o tratamento para calvície. Então, analisando bem o bulbo que a gente vê, né? A gente analisa, mostra para o paciente junto, e a gente consegue achar qual é a causa vendo o bulbo, e aí a gente consegue tratar. É legal porque, assim, tem muitos homens que, quando começam a ficar carecas, estão vendo que estão ficando calvos, o cabelo está ficando mais ralo, acaba usando aquele boné para poder disfarçar. E aí piora. Porque aí abafa ali, então não, cabelo ficou mais ralo, começa a prestar atenção. Já liga o sinal de alerta, e já liga o sinal de alerta se você tem alguém na sua família que já tenha histórico de calvície. E aí a gente já começa a tratar dali, porque se a gente perder o bulbo, a gente não consegue mais tratar. Aí o adequado já é entrar na intradermo ou, dependendo, fazer um atendimento com vocês e começar numa vitamina, aí depende do paciente. Se eu ver que a gente já está perdendo o bulbo, eu já prefiro logo ir para a intradermo e fazer o composto, os dois juntos. Mas tem paciente que às vezes tem um pouco de medo de agulha e tal, então a gente vai nos tratamentos tópicos e orais, que aí a gente consegue fazer, além de aplicando no couro cabeludo, a gente consegue chegar melhor do que só com a cápsula, mas aí a gente vai do perfil de paciente. Tem que fazer aquela anamnese, aquela avaliação toda. A gente toda. Conversa, porque não adianta eu indicar para ele uma intradermo e ele só ir lá uma vez. A gente não vai ver resultado. Então, a gente vai conversar, vai ver o perfil de paciente, se ele tem medo, se ele não tem, e aí a gente vai aos poucos chegando onde a gente quer. Orientando, né? A orientação faz toda a diferença. Isso. Bem, doutora, nós estamos quase terminando, ainda temos mais algum tempinho, mas eu gostaria que você me passasse, assim, algumas considerações sobre o tratamento, sobre como buscar, alguma curiosidade que você queira deixar para o público aí. Eu acho importante a gente sempre procurar o tratamento personalizado para você. Acho que a gente não deve ir no Dr. Google toda hora, acho que a gente pode acabar piorando a queixa do paciente. Acho que a gente tem que procurar profissionais que a gente tenha, que a gente goste dele, porque a gente vai estar sempre ali junto. Então procure profissionais capacitados, profissionais que seu conselho são habilitados para fazer aquilo, porque hoje em dia a gente está vendo muita gente no mercado que não são habilitados a fazer certos procedimentos, e isso traz para você, paciente, uma intercorrência que depois eles não vão conseguir resolver. Então procure pessoas habilitadas para fazer o tratamento de vocês, e procurem pessoas que vocês tenham afinidade, porque vai ser uma coisa que a gente vai estar sempre junto.
Verdade, a afinidade, ter confiança no profissional faz toda a diferença, né? Naquele processo que às vezes, fulano me indicou o profissional, tu chega ali, tu não teve aquela empatia, aquela conexão com o profissional, faz o primeiro tratamento, porque já está ali e não dá continuidade, né? O acompanhamento, o relacionamento, eu acho que de profissional, paciente é muito importante em qualquer tipo de tratamento que se for fazer, né? Em tudo, eu acho. Acho que a gente tem que ter... Acho que tem que bater aquilo, né? A gente tem que ir com um profissional porque a gente vai ficar um tempo junto. E a estética a gente já tá sempre se vendo, então acho que tem que ser uma interação gostosa. Graças a Deus lá no consultório eu tenho amigas e não tenho pacientes, eu acho ótimo, a gente bate muito papo lá, adoro todas elas. E acho que vocês têm que procurar em casa alguém que vocês consigam ficar íntimos e consigam conversar e falar suas queixas sem se sentirem julgadas, porque muitas das vezes aquilo é pequeno para os outros de fora, mas para a gente é muito grande. Então a gente precisa se sentir confortável com a pessoa. Muito obrigada mais uma vez, doutora May. E agora? A gente falou de vários procedimentos, como que a gente te encontra? Então, vocês podem me encontrar pelas redes sociais, lá no Instagram, a gente tem o Instagram da clínica, que é doutora May Wong, e lá tem o contato direitinho para poder... E esse não é meu WhatsApp. Esse aí é o do programa. Não dá. Então, que aí vocês conseguem encontrar lá no Instagram mesmo, tem o direto pro WhatsApp, pode marcar por lá. Ok, então, para vocês, agora, ainda mais em tempo de pandemia, né? A gente está conectado constantemente com o Instagram e lá tem portfólio, tem dicas de tratamentos e tirando algumas curiosidades que eu já dei uma fuçada lá e tirei várias dúvidas. Então lá vocês conseguem mais informação e também tem um linkzinho para cair direto no WhatsApp da doutora May, né? E conhecer também o trabalho do restante da equipe da clínica. Nós temos uma equipe lá das meninas onde elas trabalham com a estética básica. Então a gente tem desde a limpeza de pele tradicional até a limpeza de pele avançada. A gente tem tratamentos com reiki, com massagem com pedras quentes. A gente tem muita coisa legal lá na clínica. A gente vai de uma ponta a outra. Então, para você que está precisando de se cuidar ou tirar um momento, né? Aí, para cuidar relaxar, da alma também. Cuidar da alma, da autoestima, que é muito importante, né? E vocês trabalham muito isso lá. Tira esse tempinho, conversa com a doutora May, vai tomar um café, vai bater um papo, que a gente está lá esperando vocês. Vocês serão muito bem-vindos. Mais uma vez, foi um prazer. Queria conversar mais, que eu sei que tem vários assuntos aí que dão no que falar, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Espero voltar mais vezes, que a gente tem muito papo para bater. Temos sim. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Tendo alguma dúvida, ficou com alguma duvidazinha atrás da orelha, entra lá no nosso Facebook que vocês conseguem rever a entrevista por completo. Para lá, anota, que aí já chega na doutora May com tudo anotado. Eu queria saber mais sobre isso. Isso. Tá? E vocês podem tirar as dúvidas também pelas mídias sociais dela. Um abraço a todos e nos vemos semana que vem com mais um E Agora, Doutor. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
RC16. Aqui você se vê.